Abre sua Bíblia, Lucas capítulo 23. Lucas 23 é a partir do 39. Lucas 23, 39. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Só tenho a ministrar os nossos corações aqui, Senhor. Lucas 23, 39. Vou ler na NVI. Né? Hoje tem aplicativo, você pode até mudar, né, se quiser. NVI. Lucas 23, 39 diz o seguinte. Vou ler o 38, né? Vou ler o 36, a partir do 36. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Versículo 38. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançavam-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu: eu lhe garanto que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Deus, que o Senhor venha ministrar os nossos corações. Aleluia. Então aqui Jesus, né, sendo crucificado ali na cruz, já tinha sido castigado, já tinha sido açoitado, já tinha sido espancado várias vezes, e ele estava ali, né, na cruz, já com os pregos nas mãos, nos pés, os cravos, já ali sentindo todas as dores, né? Então ali Jesus ali tinha ali dois criminosos, a Bíblia fala bem claro, dois criminosos, um à sua direita e um à sua esquerda. E aí um dos criminosos, no versículo 39, um dos criminosos que ali estavam de pendurados lançava insultos: ah, você não é o Cristo? Salve-se, né? Salve-se a si mesmo e a nós. Então aqui nós temos, é interessante, né? Até na morte, né, de Jesus, ele trazia ali ensinamentos, né? Até na morte, ali na cruz, ele mostrou exemplo de dois tipos de pessoas, né? Uma que recebeu Jesus e uma que não recebeu. Uma que foi salva e uma que eu acredito, né, que tenha ido para o inferno. Porque ali nos 45 minutos do segundo tempo, ele não se humilhou, ele não se arrependeu. Então no versículo 39 ele vira e fala: ah, você não... insultando, né, zombando de Jesus, assim como os soldados lá estavam zombando, né? Ele fala: ah, você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e salva a nós também. Então esse aqui, com orgulho, né, cego, né, não enxergava ali que Jesus era o próprio Deus ali, né, sendo humilhado, massacrado, e ele representa muitas vezes a nós também, representa as pessoas quando a gente não reconhece Deus em determinada situação. Então ele não tinha temor a Deus, provavelmente, né, os dois, né, vamos pegar os dois foram parar ali por falta de temor a Deus, porque na situação ali imagina, foi o furto, né, porque fala que eram ladrões. Então antes de roubar ali, provavelmente eles sabiam que estavam fazendo coisa errada, né? Estavam tirando de alguém, então sabiam e fizeram sem ter temor a Deus. Então não tinham temor a Deus ali, pelo menos a gente não dá para saber se na vida inteira deles eles
praticaram vários furtos, né? Se era uma rotina ou se foi uma vez, aconteceu e foram pegos, né? Na primeira vez. Foram pegos e foram presos. Não dá para saber. Mas o que a gente, bom, pelo menos aqui que fala, né? Mas a gente sabe que eles erraram e foram pegos, né? A própria Bíblia diz que eram criminosos. Mas ali diante da cruz, diante de Jesus, né, um deles, o primeiro que se dirigiu a Jesus, ele zomba de Jesus, ele não reconhece, né, que Jesus era Deus, sem temor nenhum a Deus, né? E mesmo diante da morte, ele não reconheceu a Deus e nem o seu pecado, né? Não reconheceu que o que ele estava recebendo ali era consequência dos atos criminosos que ele teve, né? Que ele cometeu, ou o ato criminoso que ele cometeu. Então ele não reconheceu o pecado dele e não reconheceu Deus diante dele. E nem que Jesus realmente poderia salvá-lo, né? Ele estava esperando ali uma salvação física, né, da morte carnal, né? E ele pede para Jesus salvar ele. Então ele estava ali aguardando que Jesus tirasse aquele escravo ali, descesse daquela cruz ali, mandasse um raio na cabeça daqueles soldados ali e tirasse ele ali, salvasse eles ali da morte. Mas Jesus, né, veio para nos salvar do inferno, né, da morte eterna. Então esse homem ali, ele não entendeu. E pegando aqui, né, que ele fala, você não é Deus, né, você não é, salva nós. Então muitas vezes a gente encontra essa frase assim, ó, Deus não liga para você. Se Deus existisse, ele não permitiria que isso aqui tivesse acontecendo. Esse cara não é de Deus, não. Se ele fosse de Deus, isso aqui não estaria acontecendo. Esse massacre aqui, né, essa humilhação pelos romanos, esse povo que nem é do nosso, me cuspindo na gente, nos humilhando. Se Deus existisse mesmo, se você fosse Deus mesmo, isso tudo aqui não estaria acontecendo. Então a gente encontra muita gente que fala isso, né? Se Deus existisse, as pessoas não estariam morrendo de fome. Se Deus existisse, né, aquela criança não estaria tendo câncer, morrendo de câncer. Se Deus existisse, fulano de tal não estaria passando por todo esse sofrimento. Jesus, cadê seu Deus, né, que não te tira dessa situação financeira? Se Deus existisse mesmo, se você serve a Deus, isso tudo não estaria acontecendo com você. Então a gente ouve o que esse rapaz que falou para Jesus, a gente escuta direto, não é verdade? E Satanás muitas vezes até sopra também no ouvido. Você não serve a Deus? Por que isso está acontecendo com você? Não é verdade? Muitas vezes Satanás sopra, como soprou no ouvido de Eva ali, sopra nos nossos ouvidos, sussurra. Amaldiçoa esse Deus e, igual a esposa de Jó, né, falou, amaldiçoa e morre, né? Amaldiçoa Deus e morre. E então muitas vezes a gente está diante dessa situação, né? É como, né, lógico que não é como se fosse igual aqueles desenhos animados, né? Eles colocam lá o anjinho e o diabinho ali, né? Então esse aqui, ele foi usado por Satanás ali, né? Falando, se você fosse Deus mesmo, nós não estaríamos sofrendo dessa forma. Então e isso é Satanás distraindo, né, as pessoas por foco maior, por objetivo maior, que é a eternidade. A gente não vê lá na frente, né? Talvez lá na frente você vá, eu passei tudo isso aqui por causa disso aqui, para Deus me livrar disso. Passei por tudo isso aqui para que Deus, nesse momento, estaria me livrando daquilo outro. Deus enxerga
o geral, né? Nós enxergamos o pequenininho, né? Então, Deus tem um propósito muito maior do que nós enxergamos. Então, aquele homem ali na cruz que estava insultando Jesus, ele não tinha noção, né, do que estava para acontecer ali 3 dias depois, quando a pedra do sepulcro rolou e Jesus levantou dos mortos. Ele não tinha noção, né, de que que o inimigo de Jesus ali não era os romanos, não era a situação, mas Jesus estava ali para vencer a morte, para receber os nossos pecados. Então, ele não tinha não estava enxergando ali só o momento, aquela angústia ali. Então, muitas vezes, muitas pessoas vê só aquele momento ali, e nós, como cristãos, a gente tem que ter sabedoria, e olhar para o todo. É igual quando os discípulos chegaram para Jesus e perguntou do cego, por que ele é cego? Será que foi o pai dele que pecou, a mãe? Será que ele pecou porque ele está cego assim? Por que aconteceu que ele é cego? Aí Jesus, tudo isso aconteceu para que, né, a glória de Deus se manifestasse. Então Deus tinha um propósito muito maior naquela situação ali. Tanto é que nós hoje estamos falando daquele cego. Então Deus tem um propósito muito maior do que nós apenas enxergamos no momento. Então a gente pode enxergar que Deus às vezes pode estar ausente, Deus não está olhando, mas Deus está sim, olhando o todo. Ele quer te livrar da morte eterna. Quer te livrar, nem que para isso você, né, Ele permita que você passe por uma dor momentânea, mas que Ele quer nos livrar da morte eterna. E esse homem ali, né, provavelmente ele não recebeu ali a justiça de Deus, né? Ele primeiro, não reconheceu que estava sendo punido porque ele roubou, porque ele pecou, porque ele falhou, e outro porque ele não reconheceu Jesus como Deus e Salvador, né? Então e o primeiro ensinamento de Jesus, quando ele começou a ministrar, foi o quê? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Então ele não se arrependeu ali naquele momento, né? Para ele era um ato, era injusto ele estar morrendo ali, né? Pelas leis dos homens, ele estava sendo cumprida a lei ali, né? Enfim, mas mais na frente temos o bom exemplo, né, do outro ladrão, do outro criminoso. Versículo 40, Lucas 23, 40, pode seguindo aí na sua Bíblia. Mas o outro criminoso o repreendeu dizendo: olha, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença de morte? Ou seja, esse homem aqui, ele já começa falando: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma, primeiro reconhecendo que Jesus era Deus, que Jesus ali, sendo Filho de Deus, reconhecendo que Jesus era Deus, tendo temor, né, diante de Jesus ali. E aí ele reconhece que Jesus era Deus, e também ele, apesar de que pode ser que quando ele cometeu o crime, né, o crime lá de roubou, né, ele não tenha tido esse temor que estava tendo ali agora na cruz. Provavelmente, se ele roubou, porque não teve temor a Deus, correto? Ou foi um momento de fraqueza, igual eu falei, não dá para saber se ele fazia isso muitas vezes, ou se foi apenas um momento ali que ele falhou, errou e foi lá, roubou. Mas enfim, resumindo, se ele roubou, ele não teve temor a Deus, mas ali na cruz, diante de Jesus, ele se arrependeu do que ele fez, né? Ele confessou que realmente, olha, eu estou aqui no versículo 41, nós estamos aqui sendo punidos com justiça,
Porque nós estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Ou seja, no versículo 41 ele fala, ó, nós dois estamos aqui sendo crucificados porque a gente mereceu mesmo. Fazer o quê? Nós vacilamos. Então, e a lei fala que roubou, morre, então estamos aqui cumprindo, né? Estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Então ele admite o seu pecado, o seu erro, né? Ele confessa ali que ele vacilou, né? E então esse é o primeiro ato para sermos salvos, é o arrependimento. Para sermos salvos a gente precisa de arrepender. Não tem como a gente ir para o céu sem arrependimento. Não tem como. É igual uma das frases mais tristes que a gente escuta é: eu não arrependo de nada que eu fiz na minha vida. A gente escuta muito isso também, né? A gente escuta demais. Não, eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Então, será que não? Então, eu quando escuto isso, eu fico até triste pela pessoa. Então, porque o primeiro ensinamento de Jesus foi: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. João Batista já vinha, né, falando, arrependei-vos. João Batista batendo nessa tecla antes de Jesus chegar. E ali na cruz, esse homem, ele reconhece seu pecado, ele reconhece sua falha, reconhece que Jesus, né, na sequência aí, mas este homem, versículo 41b, mas este homem não cometeu mal nenhum, reconhecendo aqui a santidade de Jesus, reconheceu que Jesus era santo, que ele não tinha pecado, aleluia, reconhecendo que Jesus era puro, Jesus era santo, reconhecendo a santidade de Jesus ali naquele momento. Então ele vira e fala: olha, esse homem aqui não cometeu mal nenhum, glória a Deus. E aí no versículo 42, então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em algumas versões, quando vieres no teu reino. Ou seja, reconheceu que Jesus iria ressuscitar dos mortos. Aleluia! E aí Romanos 10, do 9 ao... Romanos 10, 9, se você quiser abrir depois, diz o seguinte: se confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Glória a Deus. Até aquele momento ali, né, ele fez tudo lindo, se arrependeu, reconheceu que Jesus era Deus, reconheceu a santidade de Jesus, teve temor ali no momento, mas até aquele momento ele não tinha pedido: Jesus, lembra de mim no teu reino. Então muitas vezes você anda na rua, eu já tenho Jesus no coração, não preciso falar não, ele me conhece. Ele sabe que eu acredito nele, ele sabe que eu creio nele. Vamos orar para entregar a nossa vida para Jesus, vamos confessar aqui os nossos pecados. Não preciso não, Jesus já sabe o que está acontecendo aqui comigo, ele sabe todas as coisas, ele é onisciente, ele é onipresente, aí gasta a palavra, né? Ele é onisciente, ele é onipresente, não precisa de eu falar, ele já sabe até que está na minha mente, não é assim? A gente escuta muita gente, quando a gente fazia evangelismo na rua, o que eu mais escutava: aqui, vamos orar aqui para Jesus? Não, moço, eu já tenho Jesus no coração, não preciso não, ele já conhece os meus pecados, ele já conhece os meus pecados, não precisa de eu falar para ele não, ele já sabe que eu amo ele. Eu sempre costumo falar, quando a gente está lá no evangelismo, que é o seguinte: é igual um relacionamento, né? Rafinha, eu vou falar, vai ficar vermelha. Igual eu estava ali
Rafinha, quando a gente estava lá no Carisma, no seminário, eu olhava para ela, ela olhava para mim, a gente, né? A Vanessa lembra. Se olhar, a Vanessa estudou com a gente, né? Então, mas, se eu nunca tivesse chegado e falado para ela, a gente ia formar, ela ia para o canto dela, eu ia para o meu canto. Ia só troca de olhares ali, né? Então, eu precisei de chegar, falar, e aí para ter o relacionamento. Com Deus é a mesma coisa. Você precisa de abrir a sua boca e falar: Deus, me perdoa, eu sou pecador. Deus, eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus dos mortos. Jesus, me salva. Você precisa de abrir a sua boca e falar. Se você não abrir a sua boca e confessar para Deus, para as pessoas, para os anjos, para os demônios, eu tenho que te falar, a palavra é bem clara. Só se você confessar. Não sou eu que estou, aqui não é doutrina da igreja, é a Bíblia. A Bíblia é bem clara, que só se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor. Então, se você não confessar, não abrir a sua boca, lamento, você vai para o mesmo lugar que o outro ladrão lá. Essa é a verdade. Então, a gente precisa abrir a boca e confessar. E pedir: Jesus, lembra de mim, escreve o meu nome no teu livro, me ressuscita no dia, né? Me leva contigo, eu quero estar contigo no céu, eu quero te dar um abraço no céu. Então você precisa de abrir a sua boca e falar, é a Bíblia que está falando. E Jesus, ele é, lá em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aí lá em Lucas 23:43, né, depois que vou falar ladrão, não, agora já é crente, né? Que depois que o crente, agora já é crente, não é mais criminoso, Deus já pagou os crimes deles. Aleluia, que maravilha, né? Jesus vira para ele só: eu lhe garanto que hoje você estará comigo no paraíso. Glória a Deus, foi salvo. Foi salvo. Então tá lá no paraíso hoje. E o outro, né? Não sei, é o que vê, vai saber, né? Mas tudo indica aqui que o chão abriu e ele desceu ali. Então só assim para nós sermos salvos. Amém? Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Nós queremos, levanta a cadeira, né? Se você está em casa assistindo, bota a mão no coração, vamos fazer uma oração de entrega, de confessar, né? Hoje aqui a palavra é de confessar. Repita comigo: Senhor Jesus, me perdoa, eu pequei, eu errei, e o salário do pecado é a morte. Eu mereço a morte, mas eu creio que o Senhor é o Filho do Deus vivo, que veio aqui na terra, foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, para que hoje eu possa estar aqui e te clamar: me salva, me escreve o meu nome no teu livro. Eu quero te ver, Jesus, eu quero te abraçar no céu. Eu quero morar contigo. Eu quero estar contigo eternamente. Aleluia! Glória a Deus!